Pare de fazer força. Você já percebeu? Você se ajoelha, respira fundo e sente que não sobe. Não é falta de palavras, é pior. É como se cada frase subisse alguns centímetros e batesse num teto invisível. Um som oco, seco, voltando para o seu peito. O coração aperta, a garganta fecha, a testa esquenta de esforço. Você insiste, aperta as mãos, força a fé, e o silêncio responde. Um silêncio pesado que ecoa como culpa. Será que tem algo errado comigo? Esse cansaço que mora nos seus ombros não é preguiça espiritual. É exaustão de quem tentou amar a Deus usando apenas o próprio braço. Fique aqui. Hoje não vamos pedir mais força. Hoje vamos remover o peso de tentar. Eu sei como isso dói. Orar e sentir o corpo cansar antes do espírito aquecer. O joelho no chão fica dormente. O quarto parece mais frio, o ar pesado. E dentro de você nasce aquela pergunta silenciosa que machuca. Por que não funciona comigo? Escute com cuidado. Você não é fraca, você não perdeu a fé. Você apenas foi ensinada a operar pela força errada. A força do braço cansa, tensiona, cobra resultado. Ela transforma relacionamento em tarefa. Você foi fiel, mas fiel no modo da carne. Tentou sustentar o invisível com músculos emocionais, e músculos tremem. O livro aponta isso com clareza. Sem o espírito, tudo vira esforço humano. Conhecimento sem vida, história sem poder, tradição sem fogo. Não há condenação aqui, há diagnóstico. E diagnóstico não acusa. Ele liberta. Enquanto você ouve isso, sinta seus ombros afrouxarem um pouco. Não é você o problema. É o motor que te ensinaram a usar. A força do braço parece nobre. Ela diz, esforce-se mais, ore mais alto, jejue mais forte, se concentre melhor. Mas por dentro, ela seca. O peito fica apertado, como se algo estivesse sempre prestes a falhar. Você lê a palavra, mas sente como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. O coração sabe os versículos, mas o corpo não descansa. Isso não é rebeldia, é desgaste. Paulo chamou isso de carne. Não como pecado grosseiro, mas como tentativa humana de agradar a Deus sem o sopro dele. A carne se esforça, o espírito flui. Percebe a diferença? Um empurra, o outro conduz. Quando a fé nasce do braço, ela tem limite. Quando nasce do espírito, ela vence o mundo. Enquanto você escuta, permita que essa verdade escorra como água morna dentro do peito. Você não falhou. Você só tentou viver algo sobrenatural com ferramentas naturais. Existe uma frustração que quase ninguém confessa. Conhecer a história de Deus, mas não sentir o toque dele. Saber os nomes, os livros, os acontecimentos, e ainda assim viver presa ao medo, à ansiedade, à repetição. É aqui que o texto é cirúrgico. Sem o Espírito Santo, o cristianismo vira memória, não movimento. Informação, não transformação. Você não está vazia de conteúdo. Está cansada de conteúdo sem poder. Seu espírito anseia por vida e paz, não por mais explicações. E isso explica por que suas orações soam como ecos num quarto grande demais. O Espírito é Deus presente. Sem ele, tudo vira passado. Com ele, tudo acontece agora. Sinta isso. Não é que Deus se afastou. É que te ensinaram a falar sem ouvir. E fé não nasce da fala, nasce do ouvir Deus falar dentro. Respire fundo. Esse cansaço não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que sua alma está pedindo mudança de fonte. A fé que pesa não é fé de Deus. É fé fabricada. A fé verdadeira não pressiona o peito. Ela abre espaço. O livro afirma: a fé é fruto do Espírito. Fruto não se fabrica. Fruto nasce quando a árvore está conectada. Você não precisa tentar sentir mais. Precisa aprender a ouvir. E ouvir não exige força. Exige presença. Enquanto você escuta essas palavras, algo começa a se realinhar. O corpo relaxa um pouco. A culpa perde força. Você não é culpada por estar cansada. Você apenas carregou algo que nunca foi sua responsabilidade. E hoje, você pode soltar. Agora com cuidado. Vamos tocar no ponto exato onde tudo muda.
O que a Bíblia chama de andar na carne, a neurociência chama de modo sobrevivência. É quando o corpo vive em alerta constante. O coração bate mais rápido sem motivo claro. A respiração fica curta. Os ombros sobem sozinhos. A mente tenta prever, controlar, evitar. Orar nesse estado é como falar enquanto se afoga. Não falta fé, falta oxigênio interno. O espírito, por outro lado, conduz ao estado de fluxo, aquele lugar onde o corpo relaxa, a mente silencia e algo maior assume o leme. Paulo disse: inclinação da carne é morte, e morte aqui é exaustão. O espírito é vida e paz, paz é regulação. Quando você entende isso, a culpa cai. Você percebe que Deus não te pediu performance emocional. Ele ofereceu condução. Enquanto você ouve, sinta o ritmo do seu corpo desacelerar um pouco. Isso é a troca de sistema acontecendo. Não é místico demais. É espiritual e neurológico ao mesmo tempo. O bloqueio que te travou não nasceu da desobediência, nasceu do controle. A mente treinada para sobreviver tenta proteger, mas acaba sufocando. Quando você tenta fazer fé, o cérebro ativa as mesmas áreas do esforço e da ansiedade. Por isso o corpo dói. Por isso a oração pesa. O livro é claro. A fé de Deus vem do ouvir Deus falar. Ouvir é um ato passivo, é receptivo, é permitir. O ouvido é a porta porque ele não luta. Ele recebe vibração, palavra, frequência. Quando você para de controlar, algo acontece no corpo. A mandíbula solta, o peito expande, o ar desce até o ventre. Esse alívio não é imaginação. É o espírito encontrando espaço. Andar no espírito é sair do modo ameaça e entrar no modo presença. E presença cura. A fé não entra quando você aperta. Ela entra quando você abre. Se você sente esse peso saindo agora, clique no like. Não pelo vídeo, mas como um sinal profético de que você aceita essa troca. Existe um mistério simples que o livro revela sem rodeios. A fé não nasce do que você diz a Deus. Nasce do que Deus diz em você. O ouvido é o portal porque ele ensina o corpo a confiar. Quando você escuta algo verdadeiro, o sistema nervoso reconhece. Há um clique interno, um descanso. Por isso a palavra falada tem poder diferente da lida com pressa. O Espírito Santo traz lembrança, sussurra, ajusta. E cada vez que você ouve, a fé cresce sem esforço. É como se o corpo dissesse: está seguro agora. Esse é o estado sobrenatural, não é êxtase, é alinhamento. O fluxo espiritual acontece quando você sai da tentativa e entra na escuta. Sinta. O silêncio já não assusta. Ele acolhe. A fé de Deus não exige que você grite, ela pede que você ouça, e enquanto você ouve, algo invisível se instala com suavidade. Quando você solta o controle, o corpo responde primeiro. O estômago relaxa. A respiração aprofunda. A testa esfria. É como tirar uma armadura pesada que ninguém viu você carregar. Esse é o espírito assumindo a condução. O livro diz que onde o espírito governa, a justiça se cumpre em nós. Não por mérito, por alinhamento. Andar no espírito é permitir ser guiada por dentro. É confiar que você não precisa vigiar tudo. O fluxo espiritual não é ausência de ação, é ação sem ansiedade. Enquanto você escuta agora, imagine o peso descendo dos ombros para o chão. Não há pressa. A fé verdadeira não corre. Ela caminha com segurança. E esse alívio físico é o sinal de que você saiu da carne e entrou na vida. Quando o sistema muda, o acesso muda. A fé limitada nasce do esforço humano. A fé sem limites nasce do espírito. O livro afirma: se sua fonte é Deus, nada é impossível. Neurocientificamente, isso é sair do cérebro em alerta e entrar no cérebro integrado. Espiritualmente, é permitir que o espírito ore em você. É aqui que o sobrenatural deixa de ser promessa distante e vira experiência silenciosa. Você não sente mais o teto, sente profundidade. A oração não bate, ela desce. E enquanto você permanece nesse ouvir, a fé cresce como fruto, sem dor, sem cobrança, apenas vida. Agora, vamos travar isso na sua mente. Escreva aqui embaixo: minha fé vem do descanso. Declare isso para seu subconsciente parar de lutar. A partir daqui,
Algo muda na forma como você se vê. Você não é mais a pessoa que tenta convencer Deus a agir. Você é alguém que escuta. E isso muda tudo. Sua identidade deixa de ser a que pede e passa a ser a que recebe. O corpo sente primeiro. O peito já não aperta como antes. A respiração encontra um ritmo mais profundo, quase esquecido. Isso é o espírito reorganizando você por dentro. A fé que vence o mundo não começa com palavras. Começa com silêncio. Amanhã, quando você acordar, antes de tocar no celular, antes de revisar problemas, antes de tentar controlar o dia, sente-se. Apenas sente-se. 5 minutos. Não para pedir, não para agradecer, para ouvir. Enquanto você imagina esse momento, perceba como não há pressão. A fé não exige desempenho. Ela cresce quando o sistema desacelera. Você está aprendendo a viver no espírito, e isso é uma nova identidade. Quando você se sentar, feche os olhos e não faça nada. A mente vai tentar puxar você de volta para o modo ansiedade. Pensamentos vão surgir como ruídos. Não lute. Lutar ativa a carne. Apenas observe. E volte para a respiração. Inspire lentamente. Expire mais lento ainda. Isso baixa a frequência cerebral. O cérebro sai do alerta e entra no estado receptivo. O espírito encontra espaço quando o barulho interno diminui. Se um pensamento vier, você não conversa com ele. Você deixa passar como uma nuvem. O silêncio não é vazio. Ele é presença. E enquanto você permanece, algo começa a falar sem palavras. Uma sensação de segurança. Um calor suave. Um descanso que não vem de explicação alguma. Isso é ouvir. A fé entra por aí. Não pelo esforço, mas pela escuta. 5 minutos são suficientes para reprogramar o dia inteiro. Sinta isso enquanto escuta agora. Repita esse silêncio diariamente. E você vai perceber algo sutil, porém poderoso. As decisões ficam mais claras. A ansiedade perde volume. A necessidade de controlar tudo diminui. Isso não é passividade. É alinhamento. A fé que vem do ouvir começa a guiar seus passos sem barulho. O espírito lembra palavras, ajusta percepções, muda respostas emocionais. Seu corpo se torna o primeiro testemunho da mudança. Ombros soltos, maxilar relaxado. Um sim interno à vida. O que antes exigia força, agora flui. E quanto mais você ouve, mais fé nasce. Não porque você produziu, mas porque permitiu. Amanhã, apenas sente-se. O silêncio é o portal. A escuta é o caminho. A fé é o fruto. E eu declaro: quando você solta o controle, a fé que vence o mundo começa a destravar áreas que estavam paradas há anos. Relações, saúde emocional. E sim, a vida financeira. Porque escassez não é falta de dinheiro. É excesso de medo. Quando o espírito governa, o fluxo volta. Ideias surgem. Portas se abrem. Decisões ficam mais sábias. O mesmo espírito que gera fé, gera provisão. E isso começa no silêncio. O próximo bloqueio que vamos quebrar é o da escassez financeira. Se você não quer perder o destravamento da sua prosperidade, toque em inscrever-se agora. Não deixe essa bênção passar.